Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Concurseja. Eu sou a sua host e hoje vamos mergulhar fundo em um tema super atual. Vamos analisar a interação entre duas leis muito importantes aqui no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, e o nosso já conhecido Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A gente recebeu uma análise bem detalhada sobre como a LGPD, que entrou em vigor lá em 2020, conversa com o CDC, que já tem mais de 30 anos, né, de 1990, e o que essa interação muda, sim, nas relações de consumo do dia a dia. Nosso objetivo aqui é destrinchar os pontos essenciais dessa relação. Como é que os direitos de quem consome ficam mais fortes e quais são as novas responsabilidades, as obrigações das empresas quando elas tratam nossos dados pessoais? Ok, vamos fundo nisso. Para começar então, me parece que a LGPD não veio assim para cancelar o CDC, né? A ideia é mais de complementar, trabalhar junto, é isso? Li que existe uma sinergia, um foco parecido em princípios como, sei lá, transparência, prevenção, e a própria LGPD menciona a defesa do consumidor lá no artigo 2º, inciso 6º. Exatamente isso. Perfeita colocação. A ideia central é buscar um equilíbrio maior, sabe? Entre quem consome e quem fornece. Principalmente agora, nesse mundo digital que a gente vive. Os dados viraram tipo assim, a moeda da vez, né? Então, essa proteção precisava ser reforçada. Entendi. E os direitos das duas leis, eles se somam. Não é um ou outro, são os dois juntos. A LGPD e o CDC apontam para essa proteção conjunta. O artigo 7º do CDC e o 64 da LGPD deixam isso bem claro. Nesse sentido, a LGPD veio para preencher umas lacunas importantes, sabe? O CDC, por ser mais antigo, lá de 1990, ele focava mais em algumas coisas específicas, como bancos de dados de crédito, né, o famoso artigo 43. A LGPD ampliou muito esse escopo. Faz sentido. Isso me leva a pensar diretamente nos direitos do consumidor. Com a LGPD valendo, o que mudou de forma mais, assim, palpável, que a gente sente no dia a dia? Olha, os direitos foram, assim, significativamente fortalecidos, de verdade. Agora a gente tem um caminho muito mais claro para, por exemplo, pedir acesso aos dados que uma empresa tem sobre nós. Pedir para corrigir alguma informação errada e um ponto que eu acho crucial, revogar um consentimento que a gente deu lá atrás. A LGPD detalha bem como fazer isso, está lá no artigo 18. Essa parte do consentimento é fundamental, né? Totalmente. E o consentimento, aliás, é um ponto-chave mesmo. Ele precisa ser, olha só, livre, informado e inequívoco. Tem que ser claro, direto. Acabou, ou pelo menos deveria ter acabado, aquela história de esconder autorização num link perdido, sabe? Ou usar aquelas caixinhas que já vêm marcadas. Isso não rola mais. Graças a Deus. Era muito ruim isso. E tem mais, a lei também limita bastante aquela prática de condicionar um produto ou serviço à coleta de dados que, na verdade, nem são essenciais para aquilo. Sabe? Aquela política meio tudo ou nada. O artigo 9º, parágrafo 3º, pega nesse ponto. Nossa, isso impacta muito o modelo de negócio de várias empresas, imagino. Com certeza. E outro ponto fundamental que a LGPD trouxe com força é a questão da qualidade dos dados. Os dados que as empresas usam sobre nós precisam ser exatos, relevantes e atualizados. É o princípio da qualidade, lá no artigo 6º. Pensa só, imagina ter um pedido de crédito negado ou fica recebendo um monte de oferta que não tem nada a ver com você só porque a empresa está usando informação errada ou velha sobre você. É um risco real. Nossa, é verdade. Um dado errado pode causar um problemão. Exato. A LGPD busca evitar justamente esse tipo de situação que pode prejudicar o consumidor, às vezes baseado numa decisão automatizada que usou um dado incorreto. Claro. E, bom, toda essa proteção extra para o consumidor significa uma mudança bem grande lá na ponta das empresas, né? Como é que elas estão se virando para se ajustar a essa nova realidade? Imagino que não seja simples. Não, não é simples mesmo. Adaptação é um processo assim contínuo e que exige sim investimento. As empresas precisam implementar controles internos bem mais rigorosos, sabe? Elas têm que criar canais que funcionem de verdade, para que os titulares, nós consumidores, possamos acessar e gerenciar nossos dados de forma fácil. E claro, treinar as equipes todas. Não adianta a lei existir se quem está na linha de frente não sabe como aplicá-la. E tem aquela figura nova também, o tal do DPO, né? O encarregado de dados. Qual o papel dele exatamente? Isso.
O encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o DPO. Ele é fundamental. Ele atua como uma ponte, sabe, entre a empresa, os titulares dos dados, nós, e a autoridade que fiscaliza tudo, a ANPD. Ele que orienta a empresa, recebe reclamações, comunica incidentes, é uma peça central na estrutura de governança de dados que a LGPD exige. Mas na prática, esse DPO tem poder real dentro da empresa ou corre o risco de virar só uma figura para cumprir tabela, uma formalidade? É um ponto excelente e muito debatido. A lei diz que o DPO precisa ter autonomia, independência para atuar. Mas, na realidade, a efetividade dele depende muito, muito mesmo, da cultura da empresa. Depende do respaldo que a diretoria dá para ele. Sabe, se ele tem acesso, se ele tem recursos. Se não, ele pode sim virar só um nome no papel. Entendi. É um desafio cultural também, então. Totalmente. Além do DPO, as políticas de privacidade são outro ponto. Elas precisam ser claras, transparentes, fáceis de entender. Nada daquele juridiquês que ninguém entende. E claro, a segurança da informação virou assim uma obrigação crítica. Prevenir acessos não autorizados, vazamentos. Especialmente no comércio eletrônico, onde circula um volume imenso de dados, isso é absolutamente central. As empresas têm que investir pesado em segurança. E a gente já está vendo as consequências disso nos tribunais. Já tem caso julgado, multa aplicada com base na LGPD nessas relações de consumo. Sim, a jurisprudência está começando a se formar. Um caso que chamou bastante atenção logo no começo, lá em 2020, foi o da construtora Cyrela. Ela foi condenada porque compartilhou dados de um cliente com outras empresas parceiras sem a devida autorização dele. Foi um dos primeiros casos de grande repercussão e serviu como um alerta importante para o mercado, sabe? Tipo, olha, a lei pegou. Lembro desse caso. Foi bem comentado na época. Foi sim. Contudo, é importante notar que as decisões dos tribunais superiores, como o STJ, estão trazendo algumas nuances, alguns detalhes importantes. Por exemplo, em 2023 teve uma decisão relevante do STJ, foi no ARESP 2.130.619. O tribunal entendeu que o simples vazamento de dados comuns, aqueles que a lei não classifica como sensíveis... Espera, o que seriam dados sensíveis mesmo? Só para a gente relembrar. Boa pergunta. Dados sensíveis são aqueles que podem gerar discriminação, sabe? Como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados de saúde, dados genéticos ou biométricos. A LGPD define isso lá no artigo 5º, inciso 2º, e tem um tratamento especial no artigo 11. Ah, ok. Entendi. Então, nesse caso de 2023, o STJ diz que o vazamento de dados não sensíveis, tipo nome, CPF, e-mail, por si só não gera automaticamente o direito a dano moral para o consumidor. Para ter o dano moral, seria preciso comprovar que aquele vazamento causou um prejuízo concreto ou que os dados foram usados de forma indevida e prejudicial. Não é automático, sacou? Interessante essa distinção. Quer dizer, o vazamento por si só não basta. Tem que provar o dano ou o uso indevido se o dado não for sensível. Exatamente. É uma interpretação que busca um equilíbrio para não banalizar o dano moral, mas ainda assim proteger o consumidor. E teve outra decisão bem recente e super importante do STJ também, agora em 2024. Foi no RESP 2135.783. Nesse caso, o STJ aplicou a LGPD para analisar a situação de um motorista de aplicativo que tinha sido descredenciado da plataforma, baseado em análises de dados sobre o comportamento dele, a forma de dirigir, avaliações, etc. Nossa, sério? Sim, a decisão reforçou que mesmo essas informações usadas para traçar um perfil, para tomar uma decisão automatizada sobre a pessoa, são considerados dados pessoais protegidos pela LGPD. Isso mostra a amplitude da lei, né? O artigo 5º, inciso 1, define dado pessoal de forma bem ampla, como qualquer informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. E o artigo 12, o parágrafo 2º, fala sobre o uso de dados para a formação de perfil comportamental. Puxa vida! Então, até a forma como um aplicativo de transporte analise o meu jeito de dirigir pode ser um dado pessoal protegido pela LGPD. Isso tem implicações gigantescas, né? Enormes. Abre todo um campo de discussão sobre transparência nessas decisões automatizadas, direito de revisão e como esses algoritmos usam nossos dados. É um território que ainda está sendo muito explorado. Uau! Realmente, a LGPD vai muito além do que a gente às vezes imagina.
Mas apesar desses avanços todos, dessas decisões importantes, quais você diria que são os maiores desafios que ainda existem hoje? O que ainda precisa melhorar? Olha, eu vejo alguns desafios principais. Um deles, sem dúvida, é a conscientização. Muita gente, muitos consumidores, ainda não conhecem plenamente seus direitos garantidos pela LGPD, ou não sabem bem como exercê-los na prática. Falta informação acessível. É verdade, a gente ouve falar da lei, mas nem sempre sabe o que fazer se tiver um problema. Exato. E do lado das empresas, o desafio da adaptação continua sendo grande, especialmente para as pequenas e médias empresas, as PMS. Muitas vezes elas não têm os mesmos recursos financeiros ou pessoal especializado que as grandes corporações para implementar tudo que a LGPD exige. É um processo caro e complexo, né? Imagino que sim. A estrutura necessária não deve ser simples de montar. Definitivamente não. E por fim, um desafio constante é o fortalecimento da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela é o órgão central para fiscalizar, para orientar o mercado e para aplicar as sanções quando necessário. A ANPD precisa de estrutura, de orçamento, de autonomia para poder atuar de forma efetiva e garantir que a lei realmente pegue em todo o país. Entendi. Conscientização, adaptação das empresas, especialmente as menores, e uma NPD forte. São pontos cruciais mesmo. Então, para a gente ir amarrando as ideias, o que tudo isso significa em essência? Parece que a LGPD veio como um reforço de peso para o CDC, né? Quase como um escudo mais moderno e robusto para o consumidor nessa nova economia digital. E, ao mesmo tempo, coloca uma responsabilidade bem maior nas costas das empresas, exigindo mais transparência, mais cuidado, mais segurança com os nossos dados. É por aí. Exatamente por aí. Você resumiu perfeitamente. A LGPD e o CDC juntos formam um arcabouço de proteção muito mais forte para o consumidor no século XXI. O que eu acho fascinante nisso tudo é observar como essa tensão constante, sabe, entre a inovação tecnológica, que vive de usar cada vez mais dados para oferecer conveniência, personalização, eficiência, e o nosso direito fundamental à privacidade. Essa tensão está o tempo todo redefinindo não só as leis, as regras do jogo, mas o próprio poder de escolha que a gente tem como consumidor. Até onde a gente vai? Fica a reflexão final, talvez. Qual é o limite? Até que ponto a conveniência que a tecnologia nos oferece justifica a entrega, às vezes, quase restrita dos nossos dados pessoais? Onde a gente traça essa linha? É algo para todo mundo pensar, né? Nossa, excelente reflexão final. Deixa a gente pensando mesmo sobre o valor dos nossos dados e as escolhas que fazemos todos os dias. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise profunda aqui no Concurseja. Espero que essa conversa sobre LGPD e CDC tenha sido útil e esclarecedora para vocês. Quero agradecer imensamente a participação do nosso especialista, hoje foi brilhante. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer discutir um tema tão relevante. E não se esqueçam de continuar acompanhando o Concurseja para mais conteúdos como este. Temos outras aulas, outros cursos que podem te ajudar na sua jornada de aprendizado. Fiquem ligados. Um grande abraço e até a próxima!